Oi, oi, gente! Tudo bem, gente? Quanto tempo, né, que a gente não grava um vídeo pra cá? Dei uma desanimada mesmo, porque isso é de vez em quando, né? Gravar vídeo demanda muito tempo nosso, né, de quem grava conteúdo. E o tempo de edição também, às vezes eu gravo, mas não tô com paciência, não tô com cabeça para editar, e aí fica o vídeo já gravado, só que precisando da edição, e eu não tive tempo, paciência para editar, sabe? Mas aí tem um vídeo já que eu queria trazer aqui no canal. E eu tô enrolando, empurrando com a barriga, mas já tem uns dias já que eu falei assim, não, eu preciso fazer, né? E tem coisas na nossa vida que a gente precisa bater o pé mesmo, porque se for por nós mesmos, assim, de querer, a gente não vai querer, porque, né, vai tomar o seu tempo, você vai ter que sacrificar alguma coisa. E então, tem coisas na nossa vida que a gente precisa levantar, parar de procrastinar e resolver fazer, decidir fazer. E hoje, lavando aqui o banheiro, eu decidi vir trazer esse vídeo pra vocês. Vai ser um vídeo que, de fato, eu não sei se vai demorar porque eu tô lavando o banheiro. Então eu peguei esse tempo que eu tô aqui pra falar, pra gravar. Nós tivemos um vídeo aí, né, quando eu finalmente tive coragem de vir aqui e contar sobre o que aconteceu do nosso filho, da perca do nosso filho. E foi um vídeo bem doloroso, vocês viram. Eu gravei desde o início, desde quando eu descobri a gravidez. Estávamos aguardando, muito ansiosos e muito felizes, porque a gente já queria outro filho, né? Independente de ser menina ou menino, a gente já queria outro filho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já esfreguei o chão. O vaso tá de molho. Já esfreguei as paredes. E assim, confesso a vocês que eu não tô com muita energia. Agora é meio-dia e alguma coisa. E assim, eu tô desde de manhã relutando pra fazer as coisas, porque eu tô me sentindo bem... Não é cansaço, não. É uma exaustão mesmo física, sabe? E vocês vão entender por quê já já. Aí, a perca do nosso filho foi um momento bem doloroso pra nós, mas como eu já tava gravando desde o início, eu falei, eu vou colocar isso no canal, né? Porque, de qualquer forma, faz parte da minha vida, da vida do meu esposo, da vida da minha filha e da vida da nossa família. Então, não é algo que a gente vai esquecer e que foi algo passageiro, que, enfim, sabe? Ele estava dentro de mim. Foi gerado no meu coração, no coração do meu esposo. Foi gerado no coração da nossa filha. Então não é algo que a gente vá... Simplesmente não aconteceu. Ah, simplesmente não aconteceu, vamos seguir a vida. Não, não. E hoje nós falamos, nós somos pais. Nós somos pais de 2, né? Da Aurora e do bebezinho. Infelizmente, né? Aprove o Senhor receber o nosso bebê nos seus braços. E é isso aí. Hoje eu falo mais tranquila. Só que, gente, não é assim tão fácil, não. Você vê que agora estamos em fevereiro. E tá sendo o momento que eu tô vindo aqui esclarecer as coisas. Porque isso aconteceu em
Junho eu descobri a gravidez, julho começou esse processo. Começou o processo. Eu acho que foi isso, né? Enfim. E o que aconteceu foi que tinha um coágulo, né, do ladinho dele, um coágulo de sangue como se fosse um machucado, né, uma ferida que estava sangrando. E eu comecei a sangrar. E o sangramento que eu tive não foi sangramento de, assim, menstruação. Saíam coágulos mesmo. Saíam coágulos desse hematoma que criou no meu útero. E estava dentro do sacro gestacional. Do saco gestacional. Então, estava perto dele. E aí a médica da emergência me explicou, olha, tem duas alternativas. Ou o hematoma vai crescer e aí vai envolver ele não vai conseguir evoluir. Ou esse hematoma com o tempo ele vai diminuindo, até cessar de vez, até desaparecer, até cicatrizar. Aí ela pediu para eu aguardar e voltar depois de acho que 20 dias. Eu vim para casa, mas eu continuei sangrando. Eu sangrei por 18 dias direto. E não eram sangramentos superficiais, era sangramento mesmo. Sangramento do vaso ficar cheio de sangue, sabe? E ela já tinha me avisado que isso seria normal. Só que antes dos 20 dias eu voltei lá. E aí batemos mais uma ultra e a médica falou, ó, infelizmente o bebê, o feto não evoluiu e não tem batimento mais. Antes tava 93, tava batendo devagar e tinham intervalos, né? Tinha uma má formação também já no coraçãozinho, porque tinha intervalos. É como se ele parasse um tempo, congelasse e depois voltava a bater num ritmo que não tinha ritmo, não tinha um compasso certinho. Ele batia assim aleatoriamente. Aí, antes, na primeira vez que eu fui, tava assim, e na segunda vez não tinha mais batimento. Aquilo ali foi a gota d'água pra mim. A gente estava cercado, meu esposo foi comigo, João Pedro. Nós estávamos cercados de gestantes de várias idades gestacionais, né? Algumas já quase tendo, outras não tinha nem barriga aparecendo. Então, assim, nós tivemos que, de fato, não chorar, não falar nada, não esboçar o que a gente estava sentindo. Oi. Vai pra lá ver o desenho que a mamãe tá gravando aqui. Então nós tivemos que nos abster do nosso sentimento naquele momento, em consideração às gestantes, né? Porque eu não gostaria de ser uma gestante que, assim, já tava lá na emergência porque tava acontecendo alguma coisa comigo e ver o pranto de uma mãe que acabou de descobrir que perdeu seu bebê. Eu ia ficar aflita, eu ia ficar ansiosa, eu ia achar que isso ia acontecer comigo também. Então, pro bem, né, de todas as mães lá, eu escolhi não demonstrar. E ainda, assim, eu não voltaria atrás pra me escandalizar. Não voltaria. Eu faria o mesmo se eu pudesse voltar no tempo. Porque, enfim, eu não gostaria, né, de ver o sofrimento de uma mãe. Voltamos pra casa. Na primeira vez que eu fui, a médica tinha passado um hormônio que segura a gravidez, né? Ela passou caro assim, pra minha realidade, entendeu? Pra de vocês talvez não, mas pra minha realidade era caro. Então a gente tava sem dinheiro, tivemos que pedir dinheiro emprestado, na esperança de que esse remédio iria ajudar, mas não ajudou. No caso, eu acho que ele só atrapalhou porque demorou um pouquinho mais pro meu corpo expulsar, né, o feto. Mas, enfim, a gente fez o possível
a médica pediu pra eu ficar de repouso, mas eu não conseguia, gente. Eu não conseguia parar de ir no meu curso, eu fazia curso de pintura. De ir à igreja, eu não conseguia parar, porque pra mim ficar em casa, ficar deitada ou sentada, independente, era uma prisão, porque eu só ficava pensando naquilo e eu não queria que o medo me paralisasse, sabe? Eu não queria que todo aquele sentimento inundasse a minha mente de forma que eu ficasse cega e só conseguia enxergar aquilo. Aí eu não parei, eu fui pro meu curso, eu ia andando e vinha andando, era uma distância longa. Então, o que foi? Mas eu não me arrependo porque me ajudou bastante a espairecer a mente. Eu ia nas consagrações, eu ia nos cultos e sempre falava, né, nas minhas oportunidades, eu sempre falava sobre isso. As irmãs me ajudaram, oraram por mim, oraram comigo. Sou grata até por isso. E até que chegou o momento. Eu sangrei bastante. Até que eu não aguentava mais, porque eu não sentia dor, tá? Eu não senti dor. Mas a médica, na segunda vez que eu fui, a médica me deu duas opções. Esperar em casa, o feto sair, o meu corpo entender que não tinha mais vida ali e expulsar. Aí eu teria que esperar, né, naturalmente, esperar o corpo entender, esperar dilatar e sair. Ou a segunda alternativa, fazer um procedimento, né, lá, que era a raspagem. Eles iam me dar uma epidural, que é aquela anestesia da cesárea, e iam lá e raspar no útero o que ficou lá, o saco gestacional, o embrião, o feto, né, no caso, iam raspar tudo, só que tinha risco de lesionar a parede do útero e acabar dificultando uma nova gestação futuramente. Como na nossa cabeça a gente queria tentar de novo, eu não optei por isso. Eu falei, eu vou esperar em casa. Só que, gente, foi uma tortura esperar. Porque a sua cabeça só fica nisso. E eu, como não estava trabalhando, ficava só em casa com a Aurora mesmo, dona de casa, enfim. Gente, olha, foi muito Deus na minha vida. Muito. Eu só pensava nisso, eu vivia chorando, vivia assim, mas me apegando muito a Deus também, porque foi Deus. Foi Deus que foi a nossa rocha firme, que foi o nosso acalento, que foi o nosso protetor, sabe? Que lutou por nós, porque a gente não tinha força. Eu lembro que nesse processo todo, teve uma festividade na nossa igreja, dos jovens, que nós fomos, ninguém sabia de nada. Eu não contei para as meninas, não me abri, né, para elas. Eu e meu esposo estávamos vivendo isso sozinhos, tirando a nossa família, né, que já sabia. Mas aí as irmãs do Círculo de Oração sabiam também que estavam orando, ajudando a gente em oração. Mas nessa igreja que a gente está hoje, que foi o culto jovem, ninguém sabia. Aí, na palavra introdutória, logo no início do culto, a igreja já estava cheia. Logo no início do culto, João Pedro recebeu a oportunidade para levar a palavra introdutória. E aí ali ele leu e pediu para falar. Aí o pastor deixou, o pastor liberou, e ele foi e falou que a gente tinha perdido o bebê, que estávamos nesse processo, mas que, acima de tudo, nós estávamos ali, porque a nossa escolha era estar buscando ao Senhor, que a gente não podia ficar em casa, a gente não podia ficar parado, a gente não podia não fazer nada. Realmente a gente não podia fazer nada, porque já tinha acontecido. Mas
o que a gente podia fazer, falar com quem realmente podia nos curar, assim, curar a nossa alma, curar o nosso coração e a nossa mente, nós estávamos fazendo. E eu não me arrependo, não me arrependo. Nós fomos, se eu não me engano, foram 3 dias de festividade. E como o Senhor falou conosco naquele lugar, como foi primordial a gente ir para aquele culto jovem, participar lá. E aí ele falou e veio as meninas me abraçarem. A igreja toda levantou um clamor. O pastor, né, pediu para levantar o clamor e tal, pela nossa vida. Então ali nós sentimos o calor, o carinho da igreja também, das pessoas que foram ali, mas não eram dali, eram só convidadas, e mesmo assim, como irmãos em Cristo, eles nos abraçaram, nos acolheram. Foi muito especial. E depois a Ju até falou comigo: nossa, Adri, como que você conseguiu passar por isso sozinha, né, entre aspas, sozinha, sem falar com elas, sem falar com as meninas que já estavam próximas de mim. E eu parei pra pensar, caramba, realmente eu passei por isso sozinha, entre aspas, tirando a família, tirando minha mãe, minha sogra, né, mulheres que estavam comigo, sofrendo comigo, minha cunhada. Então eu falei, caramba, realmente. Em muitos dias desses dias que a gente passou, eu realmente queria e precisava de uma pessoa para falar sobre. Eu simplesmente não estava falando. E ter uma pessoa para você conversar, tirando seu esposo, seu namorado, sabe, uma amiga, uma pessoa, tipo, se você é mulher, uma amiga com quem você consegue conversar, contar aquilo que você está sentindo, não necessariamente para receber um conselho, mas só para você falar e para ter alguém ali para te escutar, e assim você também ser para aquela pessoa. Os homens também precisam disso, né? Meu esposo precisava muito disso, muito. Ele sofreu bastante, mas nesse culto jovem o Senhor falou comigo profundamente, foi essencial, primordial. Antes disso, o Senhor também já tinha me visitado aqui em casa, já tinha trago uma paz absurda para mim, dizendo para me descansar, porque o meu filho já estava com ele. Então, foi muito importante, ao longo desse processo, nós termos entregado de fato a nossa alma, a nossa vida ao Senhor, porque Ele cuidou nos mínimos detalhes. Apesar de não ter acontecido o que a gente queria, que foi hoje ter o nosso filho nos nossos braços, mas aconteceu da forma que Deus quis, né? E eu me perguntava, qual o propósito disso? Qual o propósito de sentir tanta dor, de sentir um luto imensurável que não cabe dentro da nossa estrutura, não cabe dentro da nossa alma. Parece que a alma é pequena, o corpo é pequeno, a cabeça é pequena para suportar tanta dor. E aí eu ficava me perguntando, qual o propósito, cara? Uma menina mulher de 27 anos, eu tinha 26, nem sei quantos anos eu tenho, eu acho que eu tenho 28, então foi com 27, aí eu ficava me perguntando, com 27 anos, uma menina mulher de 27 anos, um menino homem, né, também, de 25 anos, qual é o propósito de tão jovens, tão novos, passarem por tamanha dor, tamanho aprendizado? Qual o propósito nisso, cara? Será que lá na frente a gente vai precisar instruir, vai precisar orar por casais que vão passar pela mesma coisa ou vão passar por coisas parecidas? Será que isso é uma substância para que a gente tenha experiências com Deus, para que lá na frente a gente também, né, já saiba lidar com alguma situação, tanto com a gente quanto com outras pessoas? Porque
Sério, eu não via propósito naquilo, em tamanha dor que a gente tava sentindo. Eu não via propósito, tipo, você não via alegria no meu rosto, alegria no rosto de João Pedro. A gente tava pálido, a gente não conseguia, tipo, sei lá, ter reações. Se tinham momentos ali que a gente sorria, era assim, pra Aurora não perceber que a gente tava tão ruim, sabe? E enfim, mas depois eu falei, não vou perguntar mais, não vou mais esquentar a cabeça com isso, porque se a gente passou e Deus nos sustentou, foi porque Ele permitiu, e mesmo que eu não saiba do propósito, existe um propósito. Não é porque eu não sei qual propósito que não existe. Existe, eu só não sei, Ele ainda não quis revelar. Deus ainda não quis revelar, mas existe um propósito. E aí, enfim, passamos por isso. Processo difícil. Quem já passou sabe. Então a gente ficou até um pouco distante das pessoas, né, da nossa família. Eu, principalmente. Eu não consigo conversar, gente. Eu não consigo conversar, eu não consigo ter um momento de lazer passando por alguma prova. Eu não consigo. Eu costumo dizer que eu não sei fingir. E aí, assim, ficar numa roda de pessoas felizes. Felizes não, mas bem, sabe, bem. Eu estando mal, na minha cabeça eu vou contagiar com tristeza as pessoas que estão ao meu redor. Porque elas não vão me contagiar, isso é na minha cabeça. Elas não vão me contagiar. Então, eu não vou conseguir ser falsa ao ponto de fingir que eu estou bem. E com isso, as pessoas vão começar a se sentir mal. Poxa, a Adriane não tá bem. Poxa, sabe? E aí eu fico, pô, pra que me reunir, né? Se eu tô assim, as pessoas vão ficar assim também. E aí vai ficar todo mundo assim, triste. Sendo que é o momento que tá todo mundo reunido pra se alegrar. Enfim. Aí eu fiquei um pouco longe de todo mundo. Oi? Depois de um tempo nos recuperando um pouco, João Pedro saiu do exército. Ficou um tempinho sem trabalhar, acho que ficou por volta de 2 meses, eu acho. E foram alguns meses que foram bem difíceis. Bem difíceis financeiramente falando, que eu digo. O que foi, filha? Deus nunca deixou faltar nada. Nada, 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 nada. Nesse meio tempo a gente mudou de igreja, que foi... Eu não sei nem descrever. Não sei nem descrever pra vocês, mas foi algo muito saudável. Espiritualmente, mentalmente. Foi algo muito saudável que aconteceu com a gente, pra curar mesmo, de todas as formas. Uma igreja que nos abraçou nesse momento da perda, uma igreja que olhou para mim, para minha família com carinho, nos ajudou, sabe? E eu não tenho nem palavras para agradecer, não tenho palavras para agradecer o cuidado, não só com palavras, mas com ações, sabe? E isso é primordial, cara. Não é só você falar da boca pra fora, ah, qualquer coisa me liga, qualquer coisa conta comigo, pode contar comigo e tal, mas quando você precisa, não tá ali, né? Na nossa igreja nova, não foi assim.
Eles nos receberam com muito carinho. E eles nem falaram, pode contar comigo se precisar. Eles de fato fizeram. Eles não falaram, eles fizeram. Eles tiveram a atitude, né? E ai, gente, isso foi muito bom. Muito saudável. E é louco porque nessa igreja eles são muito unidos, né? Tudo eles fazem junto, tudo. E de onde eu vim não era bem assim. Muitas vezes era cada um por si. E quando eu cheguei lá, teve um episódio que eu falei assim, como que eu vou ir com a Aurora, né, ir no culto? Pedro vai treinar, não vai poder ir no culto, mas eu não quero deixar de ir. Quer saber? Eu vou. Só não sei como é que eu vou voltar. Porque, né, vai estar tarde da noite. E eu não sei como é que eu vou subir esse morro com a Aurora, sozinha. E eu sou cagana pra caramba, né, pra andar na rua à noite. Não gosto mesmo. Aí nós fomos. Na hora de vir, eles se reuniram, entraram dentro do carro, chamaram eu e a Aurora pra levar, né, em casa, o presbítero. E aí aqui no caminho de casa tem alguns irmãos que moram por aqui. E ele veio deixando cada um em suas casas. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu não tô acostumada com tanta união. Então eu vou ter que me reacostumar, mas agora de uma forma positiva, né? Porque eu sei que eu não vou estar sozinha. Eu sei que realmente vão ter irmãos que não vão só falar. Ah, pode contar comigo, se precisar eu tô aqui. Eles vão fazer. Sem medir esforços, sem te pedir nada em troca, eles vão fazer. Então, foi essencial a gente mudar pra lá. Foi algo que desde o início do ano passado o Senhor já tinha falado nos nossos corações, mas eu fiquei empurrando um pouquinho com a barriga. Pedro já estava decidido, mas eu fiquei empurrando um pouquinho porque eu precisava de uma resposta do Senhor. A gente já tinha errado quanto a não esperar, né, a voz do Senhor, não esperar a confirmação do Senhor para fazer tal coisa. E nós erramos porque nós fomos sem consultar o Senhor, nós tomamos uma atitude sem esperar no Senhor. E aí passou um tempo, o Senhor fez a gente retornar onde a gente errou. Então eu não queria de novo passar por isso. Aí eu falei para João Pedro, vamos orar até depois de tal festividade. Se Deus continuar confirmando no nosso coração e confirmando de fato que não hajam dúvidas, nem para você e nem para mim, a gente muda. E foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Graças a Deus a gente não saiu da nossa igreja antiga com picuinha com ninguém. E também nem foi por conta disso que a gente saiu. Não saímos brigados com ninguém, nem somos de brigar com ninguém, mas enfim, saímos bem, chegamos bem na outra igreja, nos receberam bem. O pastor também, na hora de fazer nossa carta, ele super entendeu, me perguntou se era realmente isso. Eu falei que sim, ele entendeu, ele nos abençoou. Então foi tudo debaixo da graça e da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Mas agora, virando a página, eu tenho uma novidade para contar. Não queria contar tão tarde assim quanto foi a de 3 anos atrás, porque senão eu não ia ter nem conteúdo para gravar aqui. Mas estamos grávidos novamente, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E estamos muito felizes porque nós já queríamos, né? Então, enfim, eu apaguei
os vídeos da revelação, não teve chá revelação, gente. A revelação foi na nossa igreja, foi um bento cake no aniversário do pastor. Então tava tudo arrumadinho assim, só que foi o aniversário do pastor, tá? Só pra vocês não falarem, ah, fez revelação e não me chamou. Foi com a nossa igreja, um bento cakezinho pequenininho que eu e Pedro enfiamos a taça e tiramos pra saber o sexo, tá? Foi uma coisa mínima. Mas que eu queria fazer, porque o de Aurora eu não consegui fazer. E é menino. Eu já queria menino, eu já sabia que era um menino. João Pedro batia o pé falando que era menina e ele falava que ele ia acertar, porque o de Aurora, ele acertou desde o início de Aurora, realmente ele sabia que era menina. Mas esse eu falava pra ele, é menino, ele é menina. Então tínhamos 2 times dentro de casa. Porém, independente do sexo, nós iríamos amar de qualquer forma, né? E lá descobrimos que é um menino. Pra vocês terem noção, eu já tinha até comprado 3 peças de macaquinho de menino, masculino, porque eu tinha certeza de que era menino. E um dia antes, o Senhor também me deu um sonho. O meu sonho foi que Duda, que é a madrinha do bebê, ela foi comigo na ultra e ela sabia o sexo. Aí ela que estava organizando o bolinho, a cor com a mulher. E aí eu sonhei que ela tava me mostrando as coisas que ela comprou, muitas coisas que ela tinha comprado no sonho. Só que dentro da sacola a tinta tinha estourado e ela não sabia, ela não percebeu. Quando eu abri a sacola pra ver as coisas, estava tudo pintado de azul. Aí eu falei, Duda, mentira que é menino. Aí eu acordei. Nisso, eu fui e mandei mensagem pra ela, Duda, eu sonhei isso, isso e isso. Aí ela foi e respondeu, eu nem lembro o que ela respondeu lá, mas ela respondeu neutro, né, porque ela não podia falar, não podia dar nenhum sinal. Eu não lembro se isso foi no sábado ou se foi no domingo de manhã, que eu contei pra ela. Mas aí no domingo veio a revelação e era menino. Era menino mesmo. Pra confirmar não, porque eu já tinha que fazer a ultra morfológica do 2º trimestre. Que eu já estou no 2º trimestre, inclusive, pulando pro 3º já. Aí chegou lá, o médico ficou zoando porque ele tava... Eu não sei qual a forma de falar aqui, gente, mas enfim, o médico ficou zoando lá, rindo a beça dele, porque ele tava todo aberto, todo assim, tô na praia, tava todo aberto lá, pra gente ver direitinho, deu pra ver direitinho. Pera aí, filha. Agora nós temos esse novo bebê, o nome dele é Pedro Augusto, vulgo Gugu, o apelido dele é Gugu. E, enfim, gente, estamos muito felizes, né? Estamos muito felizes, muito felizes. Toda a família tá bem feliz. E ele veio de fato para nos trazer, para nos curar. Oi, amor? A Aurora tá vindo aqui toda hora. Ele veio de fato para nos curar, sabe? E estamos com 6 meses. Sábado, hoje é sexta-feira. Amanhã a gente faz 6 meses e 1 semana, que vai para 25 semanas amanhã. Vou tentar mostrar pra vocês a minha barriga. Eu ainda tô com pijama, não liga. Mas ó, esse é o tamanho da minha barriga agora, o tamanho do Gugu. Não parece não, mas tá bem grande, tá? E eu já tô começando a ter alguns desconfortos. Eu costumo dizer que tudo que vem nessa gestação me deixa feliz, porque eu sei que tá tudo bem.
Então, se eu enjoo, se eu tenho falta de apetite, se eu boto os bofs pra fora, se acontece alguma coisa assim, desse tipo, típico de gravidez, eu falo, obrigada, Jesus, porque, né, era tudo que eu queria na outra gestação. Então, enfim, nessa gestação do Augusto, eu tô com muita falta de apetite, muita. Eu não tenho apetite pra comer. Às vezes o meu estômago fica roncando, mas eu não tenho aquela vontade de botar coisa na minha boca pra descer. Aí eu empurro comida quando eu consigo, porque na maioria das vezes eu não consigo. E nesse trajeto todo, eu já emagreci 3 quilos. 3 quilos. Ontem eu fui numa consulta, anteontem eu fui numa consulta, vi que eu não recuperei o quilo, não recuperei. Deve ter recuperado só algumas gramas, mas o quilo mesmo não recuperei. Perguntei à médica se tinha algum problema, se porque eu não estava engordando, o meu filho não engordava. Ela falou que não tem nada a ver, que os nutrientes dele vêm de mim, mas eu não preciso engordar para que ele engorde. Estamos tomando vitamina aí, ácido fólico, sulfato ferroso, cálcio, AS também estamos tomando. Eu sou diabética, né? Mas em outro vídeo eu venho explicar mais sobre essa diabetes, tá? Não é gestacional, eu já tinha antes. Depois eu venho fazer outro vídeo aqui. Eu vou correr com esse daqui, já contei tudo pra vocês que eu tinha decidido contar nesse vídeo. E vou encerrar por aqui porque já é 1 hora e eu preciso dar almoço pra Aurora antes que a minha energia acabe de vez. E conversando com vocês, eu nem terminei de lavar o banheiro, tá? Nem terminei. Aí, tô um pouco devagar, tomei uma vitamina, porque pão, biscoito, não desce. Pelo menos não de manhã, assim. Aí, acordei e fiz uma vitaminazinha de mamão com banana, porque o intestino também não funciona muito bem. Oi! Ah, tá. Eu vou ter que esperar então. Aí o intestino não tá funcionando muito bem. Fiz uma vitaminazinha. Consegui tomar só 2 copos pequenos. O resto, aí tive que largar porque eu achei que eu fosse conseguir tomar tudo. Não vou almoçar porque não tô com fome mesmo. Não tô com fome. Não tô nem com apetite pra comer. Vou esperar Pedro chegar pra ver se ele traz alguma coisa pra mais tarde eu comer. E é isso, gente. É isso. Muito obrigada pela atenção, obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou, se tem alguma coisa pra falar, escreve aqui, cara. Eu amo ler os comentários das pessoas que gostam de comentar, né? Infelizmente o canal não tem toda essa visualização, mas eu sei as pessoas que gostam de comentar. Então não deixa de comentar. Vem aqui, também te amo, amor. Vem aqui. Fala comigo. Fala comigo. Vem cá aparecer no vídeo. Eu não posso pegar ela, mas eu vou pegar pra vocês verem. Eita! Quem é a irmãzinha mais velha? É a Aurora! Quem que tá na barriga da mamãe? Gugu! Seu irmãozinho! Ai, ai, dá tchau. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.